Hey guys, how are you doing? Teacher Natália por aqui. E hoje no nosso canal nós iremos falar sobre por que você entende tudo e não fala nada. Por quê? Por que será que eu consigo entender tudo e não consigo falar? Bom, uma dúvida mais comum que eu mais escuto ao longo dos meus 20 anos dando aulas de inglês. E eu quero te dizer que não tem nada de errado com você. Todo mundo, ou quase todo mundo, vai passar por essa etapa que a gente escuta, entende muito mais do que a gente consegue falar. E neste vídeo eu vou te explicar o porquê que a gente pode fazer para consertar isso, para mudar o jogo e começar a falar tão bem quanto você escuta. Bom, o primeiro ponto é extremamente simples. Eu vou usar aqui uma analogia que eu sempre uso com os meus alunos, que é da academia, né? Porque vocês adoram malhar. Bom, se você malhar só os braços, as suas pernas vão ficar fortes? Não, né? Então, só os braços ficarão fortes. Então, a resposta está aí. Super clara e simples. Falta o quê? Falta prática. Então, é isso que eu sempre falo para os meus alunos. Você não vai aprender todo o inglês do mundo para começar a falar. Você vai aprender a falar falando. Então, como que uma criança aprende a falar? Ela ouve e depois ela fala. Então, tem o input e depois ela vira output. Então, é isso, pessoal. É isso mesmo. Não existe aprendizado da fala se você não falar. O maior erro dos alunos é achar que vai aprender todo o vocabulário, que vai colocar tudo na cabeça e depois começar a falar. Mas não é assim que acontece. Mas eu entendo porque as pessoas pensam que é assim. E muita gente vai usar o argumento da aquisição da linguagem materna para dizer que é assim que a gente vai aprender uma língua estrangeira, né? Porque nós passamos por esse silent period, que é o período silencioso, enquanto a gente ainda não sabe falar, né? Então, vamos pensar assim, quando a gente é bebê. A gente fica ali ouvindo, desde a barriga da mãe. Então, você escuta até você conseguir falar. Então, você só escutou. Então, isso seria o quê? Tá entrando o input. E depois vem o output. E é aí que a gente começa a pronunciar alguma palavra aqui, uma palavra ali. Até que com, né, uns 3 anos, né, uns 2 anos e meio, a gente já tá conseguindo se comunicar bem, né? Já internalizou a gramática do idioma que você foi exposto. E aí a gente pode pensar que é assim que vai acontecer com o aprendiz adulto. Mas a grande diferença é que nós não somos mais crianças, nós não somos mais bebês. E o mais importante, a gente não tem 3 ou 4 anos para começar a falar as nossas primeiras palavras. Então, a gente não tem esse tempo, a gente não precisa ficar todo esse tempo em silêncio. Por isso é importante falar, para que você consiga falar, pratique a fala. Agora, é importante sim a gente entender que dentro das 4 habilidades comunicativas, que são ler, falar, escrever e ouvir, ler e ouvir são habilidades receptivas, ou seja, elas servem como input. Você só recebe e entra aí na sua cabeça. Enquanto escrever e falar, elas são habilidades produtivas, porque você produz, elas são então os outputs, porque elas saem de você. Então, todo mundo é melhor em habilidades receptivas do que produtivas. Então, eu, por exemplo, eu consigo ler e entender notícias, mas eu não consigo escrever uma notícia tão bem. Eu consigo, por exemplo, entender o espanhol, porque ele é parecido com o português, né? Quando eu viajo. Mas eu não consigo falar espanhol. Eu não consigo falar nada. Mas eu escuto, eu entendo. Mas eu não tenho a gramática, eu não tenho vocabulário, eu não aprendi, eu não treinei para isso. Então, é normal eu não conseguir falar. Mas, o que eu quero trazer aqui para vocês? Que nós temos alguns pontos aí que levam vocês a não conseguirem falar também. O primeiro ponto é a ansiedade. Eu vejo muita ansiedade nos alunos, né? Os alunos, eles querem falar.
Mas imagina ficar assim, ó, 3, 4 anos só escutando para depois começar a falar. O segundo ponto é que em muitos casos, né, dessas pessoas que não praticam a fala, elas não praticam essa habilidade produtiva que eu já te falei anteriormente. Então, por isso, as pessoas conseguem escutar melhor, mas não conseguem falar. Por isso que às vezes as pessoas falam, eu entendo tudo, mas eu não falo. E com base nisso, pesquisas mais recentes em aquisição de língua estrangeira têm demonstrado que o input sozinho parece não ser suficiente para que as habilidades produtivas se desenvolvam, como, por exemplo, só ler o texto, como, por exemplo, só ouvir. Então, na verdade, essa ideia de separar as habilidades não funciona. Isso eu sempre digo para os meus alunos. Nós sempre trabalharemos no meu curso as 4 habilidades juntas. Então, essa ideia de separar as habilidades, ela vem de uma forma ela vem de um ensino mais tradicional. Vamos colocar tudo isso em prática. Em como você se comunica. Você só escuta no seu dia a dia ou você escuta e fala? Você escuta e escreve? Você lê e depois você fala o que você leu? É assim, né? Tudo junto e misturado. Então, a visão mais atualizada do aprendizado de idiomas é que nós precisamos, então, integrar as 4 habilidades. Como eu sempre explico para os meus alunos. Sempre as 4 habilidades juntas para que você possa, então, desenvolver a sua fluência. Mas é claro que o input tem uma importância gigantesca aí no aprendizado. Afinal, na vida, a gente também escuta muito mais do que fala. Porém, isso não impede de você praticar a fala desde o início, para que aquilo que está no abstrato, para aquilo que está ali abstrato na sua cabeça, se torne algo físico através dos seus lábios, da sua língua e do movimento da sua boca. Então, agora, vamos falar de formas em que você pode praticar a fala no inglês. A primeira, é claro, conversando com uma outra pessoa de verdade, né? Conversando com um teacher, se você tiver oportunidade. E por que que isso é tão importante? Porque a gente vai falar aqui em seguida sobre a prática guiada, que é mais automatizada da fala. Porém, nada vai substituir o fato de você interagir com uma pessoa. Ter que entender o que a pessoa falou, ter que falar de novo o que você queria dizer, porque a pessoa não entendeu. Então, essa prática com o ser humano no mundo real, em que se fala tanto de inteligência artificial, ela é fundamental e não pode ser esquecida. Porque é aí que você vai trocar experiências, você vai aprender sobre cultura, e dessa forma você vai sentir que aquela ansiedade de ter que falar com uma pessoa vai ficando mais confortável. Porque é uma coisa real, é uma coisa que você viu e você conseguiu. Outra forma também de praticar o speaking, a fala, é falando sozinho. Eu mesma, teacher Natália, aprendi muito falando na frente do espelho comigo mesma, porque essa era a única forma que eu tinha de praticar há 30 anos atrás. Não existia inteligência artificial e muito menos internet. Então, eu falava ali com o espelho, eu cantava olhando para o espelho, eu simulava diálogos, né, falando com o espelho. E isso é normal, mas, teacher, por que eu vou ficar falando sozinho? Isso não faz menor sentido. Faz sim. Acreditem, pesquisas em aquisição de língua estrangeira mostram que quando você pratica sua fala sozinho, sem ninguém, você acaba ficando menos ansioso na hora que você tem que conversar com uma pessoa de verdade. Então, acho que isso é uma das coisas que mais nos barra na hora de falar, pois a gente tem muito medo de errar. E o medo de errar e ser julgado. Então, quando você pratica a sua fala sozinho, por exemplo, lendo um texto em voz alta, repetindo um áudio em voz alta, então eu vou sugerir aqui algumas formas para que vocês pratiquem sozinhos. Vocês podem ler textos em voz alta, vocês podem repetir áudios, vocês podem praticar o shadowing, que é ouvir, repetir, ouve, pausa e repete, que assim, shadow é sombra, e isso então faz com que vocês sejam a sombra aí do áudio, do vídeo. Então, ouça, pause e repita. Isso se chama shadowing. Eu vou gravar um vídeo também sobre essa técnica logo. Falem sozinhos, pronunciem as coisas em voz alta,
porque isso vai reduzir a distância entre eu entendo e eu falo. Porque você está trazendo algo que é abstrato do seu cérebro para sua boca, para sua língua, e movimentando a sua boca. E isso vai acostumando a sua boca a produzir esses sons que parecem ser estranhos, já que não são da sua língua nativa. Então, pratique bastante em voz alta, porque isso mudará a sua forma de falar em inglês, eu te garanto. Ah, e outra coisa que você também pode fazer é criar um grupo com você mesmo no WhatsApp e ir gravando para que você possa ouvir e corrigir a sua pronúncia, verificar como está a sua pronúncia, e isso ajudará muito também no desenvolvimento da sua fala. Então, se grave, se escute, faça uma apresentação de você mesmo, leia um texto em voz alta, faça qualquer atividade que faça essa produção aí da fala, ok? Isso vai reduzir muito a sua ansiedade para quando você tiver que falar com uma pessoa de verdade, viu? É uma coisa importante sobre ansiedade, sobre medo do julgamento de errar. Porque quando você tiver medo ou vergonha de alguém criticar o seu inglês, eu quero que você mude esse seu pensamento. Porque quando um italiano está tentando falar português, vocês acham lindo, mesmo com os erros e o sotaque, que ele nunca vai conseguir ser como um nativo. Nossa, vocês acham bonito. Porque quando vocês estão tentando falar inglês é feio? Pensem nisso, não é não. Então, na verdade, 99% dos falantes nativos de inglês vão achar o máximo você tentando falar o idioma deles, tá? Esse julgamento é de vocês mesmos, de nós mesmos. Então, parem com isso. Eles não vão focar em erros, eles não vão focar em entender, eles não vão focar em pronúncia, eles vão focar em tentar te entender. Lembrem-se, vocês têm que passar e entender a mensagem. É isso. Se você conseguir passar a mensagem e entender a mensagem... Bom, e só para finalizar, essas pessoas que você sente que vão te deixar para baixo, que elas são negativas, com comentários ruins e negativos, essas pessoas elas não vão te levar a lugar nenhum. Uma pessoa que ri ou que debocha de alguém que fala inglês, que está se esforçando para aprender algum outro idioma ou qualquer outra habilidade, por exemplo, aquela pessoa que ri de você na academia, ou você ri de alguém porque você é melhor na academia, então simplesmente deixa essa pessoa para lá, continuem e esforcem-se, porque nada bate a constância. Bom, a minha dica de hoje, então, foi essa. Agora que você já sabe por que você entende mais do que você consegue falar e já entendeu a importância de equilibrar aí as suas práticas. Se você só ouvir, você vai conseguir só ouvir. Se você só escrever, você vai conseguir só escrever. E se você ler, você vai conseguir só ler. Mas se você praticar a fala, você também vai conseguir falar. Mas me conta aqui a sua experiência sobre o inglês. A sua maior dificuldade é falar ou é ouvir? A minha, para ser bem sincera, a minha maior dificuldade é o listening. Acho mais difícil para mim ouvir do que falar. Mas eu quero saber aqui a sua opinião e o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no meu canal VIP Inglês Online e a gente se vê no próximo vídeo. See ya!